Boa tarde, meus queridos alunos. Vamos para a correção de mais uma atividade. Hoje vamos corrigir a atividade da aula 1 do segundo bimestre, que fala sobre frações. A primeira questão da atividade fala assim: observe esse delicioso bolo da imagem abaixo e indique que fração cada fatia desse bolo representa. Então, eu reparo que aqui no desenho do bolo, o bolo está dividido em 12 fatias iguais. Então, 12 sobre 12 representa o bolo todo. E cada fatia vai corresponder a 1/12, ou seja, uma fatia das 12 que foi dividido o bolo. Então, a resposta 1/12 da questão 1. A questão 2 fala assim: observe os números abaixo e responda se cada um deles é racional ou não. Se necessário, faça uso da calculadora e justifique sua resposta. Na letra A, eu tenho a fração 10/5. 10/5 é um número racional, porque o racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Então, 10/5 é uma fração, então ele é racional. Na letra B, eu tenho o número menos 3,5, um número decimal exato, que também é racional. Por quê? Porque esse número eu posso transformá-lo em forma de fração e ficar a fração menos 35 sobre 10. Então, é racional porque pode ser escrito em forma de fração. Na letra C, eu tenho a raiz quadrada de 16. Essa raiz ela é exata. Toda raiz exata é um número racional. Raiz de 16 é igual a 4. E se eu quiser, eu posso escrever o número 4 em forma de fração. Basta eu colocar 4 sobre 1, vira uma fração. 4 dividido para 1 é 4. Então, toda raiz exata também é racional. Na letra D, menos 8, o número inteiro, ele é racional. Todo número inteiro é racional, todo número natural é racional, toda fração é racional, todo decimal exato é racional, toda dízima periódica é racional. Só não é racional quando é um decimal infinito não periódico, que são as raízes não exatas. Então, menos 8, o número inteiro, é racional. Menos, na letra E, menos 6/3 é uma fração, então é racional também. Então, percebemos que todos os números da questão 2 representam números racionais. Na questão 3, eu tenho um probleminha. Ao realizar uma prova de matemática com 35 questões, um aluno do 7º ano do ensino fundamental observou que 3/5 da prova era composta de questões de geometria. Quantas questões de geometria caíram nessa prova? Então, se tinham 35 questões e 3/5 da prova era questões de geometria, o que a gente faz para descobrir a quantidade de questões? Pega o 35, divide por 5, porque a prova está dividida em 5 partes iguais. 35 dividido para 5 dá 7. E pega o 7 e multiplica por 3, porque 3 partes corresponde questões de geometria. Então, 7 vezes 3, 21. Então, significa que caíram 21 questões de geometria. Agora, na questão 4, é uma questão que está pedindo: utilizando os sinais de maior ou menor, faça a comparação entre os números racionais em forma de fração. Então, eu tenho aqui várias frações e está pedindo para comparar com o símbolo de maior ou menor. Na letra A, 3/5 é menor que 7/5. 3, o numerador, 3 é menor do que 7. Tem o mesmo denominador, então 3/5 é menor que 7/5. Na letra B, menos 3/4 é menor que 1/4. Um número negativo é sempre menor que um número positivo. Então, aqui na letra C, 4/2 é maior que menos 4/2, né? Número negativo, número positivo. Positivo é sempre maior que um número negativo. Na letra D, 1/2 é menor que 5/2. 1 é menor que 5, os denominadores são iguais. E aqui na letra E, 10/2 é maior que 8/2. 10 é maior que 8. Os denominadores também são iguais. Então, aqui nós fizemos comparações de frações, todas elas com denominadores iguais. Então, ficou bem fácil de resolver, né? Dizer qual era menor, qual era maior. Quando os denominadores são diferentes, aí a gente tem que dividir cada fração para verificar o resultado na calculadora e aí sim poder comparar. E aí, uma observação: um número negativo é sempre menor que um número positivo.
Agora vamos para a última questão da atividade, que foi a questão número 5, que está pedindo para localizar os números racionais menos 3 meios, 6 quintos, 15 sextos e menos 8 terços na reta numérica a seguir. Ele colocou aqui uma dica: utilize a calculadora para transformar as frações em números decimais para ficar mais fácil de localizar na reta. Então, vamos dividir o numerador pelo denominador, o numerador, o número que fica na parte de cima, o denominador que fica na parte de baixo, para ficar mais fácil a localização dos números racionais na reta. Na primeira, eu tenho menos 3 meios. Se eu dividir 3 por 2 na calculadora, vai dar 1,5. Então, vai ficar o número menos 1,5. Menos 1,5 está entre menos 2 e menos 1 na reta, na metade. Então, aqui, ó, eu tenho menos 2 aqui e menos 1 aqui. Então, menos 3 meios está aqui no meio, na metade. Menos 1,5. Depois, eu tenho a fração 6 quintos, que dividindo 6 por 5 dá 1,2. 1,2 está entre 1 e 2 na reta, mais pertinho do 1. Então, aqui, ó, entre 1 e 2, o 6 quintos está mais pertinho do 1, que corresponde a 1,2. Depois, 15 sextos, se eu dividir 15 por 6 na calculadora, vai dar 2,5. 2,5 está entre 2 e 3 na reta, bem na metade. Então, entre 2 e 3 está a fração 15 sextos, que corresponde a 2,5, bem na metade. E a última fração, menos 8 terços, se eu dividir 8 por 3, dá 2,666, que é uma dízima periódica. Então, menos 2,666 está entre menos 3 e menos 2 na reta, mais pertinho do menos 3. Então, aqui, ó, entre menos 3 e menos 2, o menos 8 terços está mais pertinho do menos 3, né? Menos 2,66666. Então, aqui está a resposta, né, da questão 5. Espero ter ajudado vocês. Fiquem com Deus.